Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, hoje só com as mulheres debatendo política, elas que são candidatas nas eleições desse ano. Pergunta desse bloco agora, para a gente começar o nosso debate, é: Dilma Rousseff foi presidente, foi mulher presidente ou presidenta da República? E aí, ela ajudou, atrapalhou ou nenhum reflexo nessa relação? A vereadora Lísia está ali. Ela acho que atrapalhou muito, porque ela foi mais que um fantoche. Ela foi colocada ali porque Lula não poderia continuar com o seu projeto de poder, né? Foi colocada para esquentar o lugar para ele voltar. Você acha que ela reafirmou a tese da mulher não, usada mas é como trampolim? O trampolim, ela passou aqueles 4 anos, a intenção dele era voltar, ele não conseguiu voltar por conta das consequências, né, do Lava Jato, enfim. E aí ela decepcionou bastante, né, principalmente aí foi impeachmentada e ela piorou a situação, né, com tudo que aconteceu, né, a forma dela se pronunciar. Ela não demonstrou capacidade realmente para ser presidente, mas isso não é por ser mulher. Qualquer pessoa pode não ter capacidade, inclusive o Lula. Todos concordam com a vereadora Lísia? Não, eu não concordo, não. Eu acho que Dilma ainda que ela não tivesse feito nada, entrada e sair, teve um simbolismo aí no país. Não. Foi uma mulher que chegou lá e sofreu vários preconceitos no Congresso, que não cedeu aos bastidores, que a gente sabe como ela é em Brasília, não cedeu e por isso foi mal interpretada e mal compreendida. Você não tem um caso de Dilma praticando corrupção, nem atos desonestos. Ela foi uma mulher. Agora, o Congresso a gente sabe como é, né? A força do Congresso, a força da negociação. Quem controla o país hoje é o Centrão, e a gente sabe o que é que o Centrão pratica, né? Dilma foi uma mulher que ela, apesar de não ter deixado legado na história dela com mulheres, ela não se relacionou bem. Eu era do partido de Dilma, do PT, a gente não tinha uma boa convivência com mulheres do partido, mas ela foi uma mulher que teve um simbolismo muito forte no nosso país. Ela conseguiu chegar lá e não cedeu às artimanhas de um Congresso machista. Eu concordo também com Poliana. Eu acho que ela teve a sua marca na história, Luiz, e hoje a própria história confirma que ela foi vítima de um golpe. Tanto é que agora Lula foi inocentado de todos os processos que ele era acusado, se provou o que aconteceu no Lava Jato. O Moro está aí para dizer isso. Bom, a justiça disse, o triplex não era de Lula, né? Então Lula foi inocentado, Lula é candidato, um fortíssimo candidato, né? Vem resgatar as políticas públicas que o Brasil tanto está precisando. Eu acho que Dilma teve uma participação importantíssima e acho que ela foi vítima, sim. Foi vítima de um contexto político, mas ela deixou, assim, grandes ensinamentos para a política. Lula é um ex-condenado, ele não é um inocentado. Ele foi condenado por uma questão de traquejo processual. Ele deixou de ser condenado. Lula é inocente, Ele não é inocente. Ele foi condenado por mais de 10 juízes. Ele é inocente, ele vai ser candidato. Ele é um ex-condenado, ex-presidiário. Ele não foi inocentado. Ele mudaram o processo para outra jurisdição. Não existe prova contra Lula. E aí não teve como ele ser julgado porque prescreveu por conta da sua idade. Não existe prova contra Lula. Ele é um ex-condenado. Efetivamente, ele é candidato. O TSE disse que ele pode ser candidato. Mudaram, inclusive, a lei para poder ser candidato. Ele é candidato. O fato é esse. Rasgaram a Constituição. Ele já parece que está com medo, está com medo do presidente Lula. Vamos por voto, vamos deixar a população. Elisa, e as pessoas vão ter oportunidade. Eu acho que é melhor a gente botar o foco para a mulher. Eu acho que é melhor a gente botar o foco para a mulher. Mas já está na política. Então, não tem que ser só mulher, tem que ser política. Tem aí alguma leitura sobre... Não, mulher que eu digo a mulher não tratar do tema, né? Então, eu estou, assim, de forma democrática, expondo expondo o meu ponto de vista, Dilma inclusive, Rousseff foi pela formação jurídica que eu tenho, né? Eu tenho que dizer o que eu sei, o que eu acompanhei, e o lava-jatismo está aí para provar. Verdade. As urnas vão dar a resposta. Com certeza. Aí. Deputada Camila. Você não costuma botar gelo nos debates, não. Você gosta de botar mas gasolina, é porque mas vamos lá. Quando a gente entra nesse debate, vai ser, não vai ser, ou não é, vai ganhar, não vai ganhar, a gente vai saber das urnas. Vamos falar das mulheres. Exato, a gente tem algo muito mais rico para tratar. É isso que eu falo, entende, Elisa? A gente pode tratar de temas muito mais importantes e relevantes que vão enriquecer o debate.
mais do que ficar defendendo um lado ou outro, porque é um radicalismo que, infelizmente, o nosso país está vivendo, dos dois lados. Mas, velho, eu acho que você nos pergunta se ela atrapalhou. Não, ela não atrapalhou. Não estou falando se ela foi boa, se ela foi ruim, se ela foi a excelente presidente ou não foi. Eu penso, enquanto mulher, não, Dilma veio para trazer uma imagem negativa da mulher. Não. Ela talvez passe essa imagem que por trás dela havia sempre o ex-presidente Lula, que estava ali ao lado dela e fazendo os trabalhos. Mas eu não acho que eu possa dizer, não, a mulher não entra na política porque olha para Dilma e teve horror do que ela fez. Que é a sua pergunta, se ela nos atrapalha na política. E aí seria injusto, né, e, pelo menos no meu pensamento, dizer que ela negativou a imagem. É um simbolismo para o país teve uma mulher presidente, né, isso não vai se apagar jamais e ela acaba que abre as portas sempre abre as portas. A gente está onde está porque outras mulheres abriram as portas. E nós estamos abrindo as portas para as mulheres do futuro, que vão ter muito menos dificuldades, se Deus quiser, vamos ter muito menos preconceitos, elas vão ter muito mais facilidade de entrar na vida pública e vão ter até mais vontade de entrar na vida pública através do trabalho que nós estamos fazendo hoje. A gente está fazendo, plantando para o futuro. Como lá atrás, minha mãe, que foi uma das primeiras prefeitas, né, do estado, abriu as portas para que eu estivesse aqui. Entende? Então, não acho que posso negativar a imagem dela para a mulher, dizer que Dilma veio e trouxe para a mulher um papel negativo da mulher da política. Não. Aí eu acho que é radicalismo demais, de injustiça com a pessoa dela. Agora, penso também, de uma certa forma, que ela teve uma influência grande de Lula, que estava, do ex-presidente Lula, que estava e era o braço direito dela, e ela nunca negou isso, nem vai negar. Tá. Deixa eu perguntar a vocês, fico também curioso para ouvir os debates do dia a dia, que interessam a população, e também tem um preconceito em relação da mulher. Não, a mulher na política ela não debate os temas que os homens debatem na política. Por exemplo, preço de combustível, ninguém aguenta mais. Qual é a leitura de vocês? Quem tem culpa nisso? Quem está sendo omisso em relação a isso? Tem uma queda de braço aí, o presidente Jair Bolsonaro diz que é dos governadores, os governadores dizem que é o próprio governo federal. Enfim, qual é a leitura de vocês sobre isso? Houve aí, já em Temer, né, indexação pelo dólar, pelo preço internacional. Temos aí um Covid de 2 anos, temos aí uma guerra da Ucrânia. Não é somente o Brasil que a gente está tendo esses altos preços de combustíveis, Estados Unidos é uma aberração, Europa também está uma aberração de preços altos de combustíveis. Agora, o que o governo está tentando fazer? Tentando amenizar essa questão. Aí vai o governo, coloca um teto, e juntamente com o Congresso Nacional, um teto de 17% de combustível. Vai a Petrobras, numa reunião agora, quinta-feira, aumenta o valor para o que a gente ganhar no valor da redução do ICMS. Aí aumenta-se o preço. Isso aí é um absurdo tão grande, gente. Eu venho debatendo isso. Reúne-se governadores do Nordeste, por conta do consórcio Nordeste, e vão entrar na justiça para tornar sem efeito a questão da lei que foi feita pelo Congresso Nacional, gente. E a gente tem que unir. Cadê a união? Parece que é o pessoal do quanto pior, melhor. O pessoal da esquerda tenta a todo custo colocar essa conta no governo Bolsonaro, quando ele está tentando, juntamente com o Congresso Nacional, reduzir esse preço aí. Aí vem a Petrobras, também faz outra reunião, aumenta-se o preço. O presidente do Conselho, que era o presidente da Petrobras, pediu renúncia agora. E o que é que a gente tem com isso? Vamos tentar amenizar, porque a gente não volta como antes. Pode ser o governo federal que tenha esse poder, então vamos lá. Está aí a discussão, mas eu tenho certeza que a redução do ICMS também causaria também, diminuiria, ia refletir no preço. E eu sempre digo, gente, a gente diminuindo o preço vai aumentar o consumo. Então, qual é o medo que os governadores têm de não conseguir arrecadar o suficiente? Não tem, eles estão com os cofres abarrotados de dinheiro, sim. E aí eu vejo que muitas pessoas até pegam carona, muitos alunos, por exemplo, estudam em Campina Grande, junta 4, vem no carro só. Se o valor do combustível não tivesse tão alto assim, eles poderiam vir com seus próprios carros, eles todos têm carros, eu tenho experiência própria dentro de casa, mas aí ficam com medo, né? Querem uma sanha muito grande, uma ambição muito grande pelo dinheiro que vem do ICMS. Então, para mim, o combustível é essencial e esse preço tem que ser reduzido mesmo. Inclusive, se cogitou até a implantação de uma CPI, né? Da Petrobras. Está se questionando isso hoje. Houve a mudança, a queda do presidente, e aí foi nomeado um novo presidente agora. E eu vinha acompanhando, né, durante todo o dia de hoje essa discussão no Congresso Nacional em torno de se implanta a CPI, se seria o melhor instrumento nesse instante. Mas o que é que a gente precisa? Efetivamente, a gente precisa de resultados práticos. E o resultado prático seria a baixa no preço do combustível, porque isso traz uma sequência de outros prejuízos.
Nós tivemos um aumento do diesel de 22%, né? A dolarização desse processo que é muito complicado. E aí isso se reflete em outros espaços. Você pensa, por exemplo, o trabalho dos nossos caminhoneiros. Mas você bota isso na conta do governador João Azevedo ou você bota isso na conta do presidente Jair Bolsonaro? Esse é um contexto nacional, né, Luiz? Esse Eu acho que temos que tratar de privatização. Exatamente. Privatização. Então, nós temos um estatal que dá lucro e nem o governo federal podia resolver essa questão. Então, quando a gente vê a omissão do governo federal, cria toda essa celeuma, essa polêmica política e agora, hoje, é o tema do dia, se discutir qual seria. Eu vi inclusive uma fala também do presidente Rodrigo Pacheco dizendo que efetivamente talvez não houvesse indícios para a instauração de uma CPI, mas que politicamente precisava se resolver isso e a resposta precisa ser urgente, porque afinal de contas a população está sendo penalizada. Quando privatizar, só para concluir, quando privatizar, a gente vai ter o quê? Mas eu sou contra a privatização. Eu sou a favor da privatização. Até porque vai ter lucro. A concorrência. Dá lucro. Agora o que está acontecendo é que beneficia acionistas que sequer estão no Brasil. E o povo Brasil. Não. Então, o que vai acontecer com a privatização? Vai ter a briga aí, a guerra entre empresas, né? Quanto né? se paga hoje depois da privatização da Eletrobras de energia? Então, eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que manter a Petrobras. Deixa eu só acrescentar. Só para concluir, as telecomunicações foram privatizadas e beneficiou muito o povo. Antigamente, a gente tinha um telefone Elisa, que valia a qualidade um carro. do serviço se questiona muito. A gente qualidade tem várias Vamos aqui para a deputada. Vamos lá, deputada. Deixa eu só evitar esse sequestro do debate ideológico e a gente mais racional. Eu fico muito preocupada com isso. Eu já fui gestora pública. E para o gestor público que vai ter renúncia dessa receita, né? Porque a receita do ICMS que vem, fazer valer a educação, fazer valer a saúde, a rodovias, a programas sociais e as políticas públicas. Se ele deixa de arrecadar isso, eu fico pensando, imaginando, né? E aí, se ele deixou de arrecadar, como é que ele vai colocar recurso no Fundeb da educação? E da saúde, que nesse momento está pressionada contra uma pandemia. Vem de onde esse recurso para reparar esse dano? Eu fico muito preocupada com esse oba-oba. É claro que o Congresso ia votar para diminuir o imposto, já está num período eleitoral, num ano eleitoral. Se chegasse na Assembleia qualquer projeto para reduzir imposto, eu era a primeira a votar. Agora, tem que ter responsabilidade nisso. Tem que ter responsabilidade nisso. Eu só quero que você não me interrompa, deputada, porque eu também tenho algo a acrescentar no debate, não é só Vossa Excelência. Então, eu tenho minha forma de pensar, Vossa Excelência também, eu respeito, e a gente não diverge em relação, a gente não entra uma na seara da outra. Eu escutei atentamente a Vossa Excelência falar até agora. Então, eu fico muito preocupada, Ana Cláudia, com isso, renunciar essa receita e depois, esse dinheiro vem de onde para fazer valer tudo isso? Isso me preocupa, e quando a vereadora fala, né, a preocupação dela dos estudantes de Campina vir para cá em carros individuais, eu falo da fome, do combustível, que o bujão de gás lá na minha região não está sendo possível comprar. Eu falo nas dificuldades de alimentar mesmo, né? Que o combustível, na verdade, interfere em tudo, até na criação do gado, até no leite que vai para a queijeira e chega até aqui. Então, eu fico preocupada porque, nesse momento, é a fome que volta, é as políticas públicas, nesse momento, que todas elas estão impactadas 33 fortemente. milhões de pessoas. Eu lembro, Ana Cláudia, que Dilma, quando era presidenta, porque subiu, acho que foi 10 centavos no transporte público, o povo foi para a rua, para a Avenida Paulista protestar, e agora não vejo protesto. Combustível que aumenta absurdamente, semanalmente, interfere na minha vida, na sua e a dos paraibanos, e a gente não vê protesto nas ruas. Então, eu fico assustada com essa generosidade do nosso povo. Aí, vamos fechar esse bloco aqui, porque eu tenho mais um intervalo, vou até esticar o tempo, em função do bom debate. Agora, deputada, falta fechar. Quer fechar rapidinho aí, deputada? Não, super rápido. Eu só acho que, independente de quem seja o culpado, devia haver união de forças, do governo federal com o governo do Estado. O que acontece? O governo federal acha uma saída, uma solução, uma luz no final do túnel, e aí os governos estaduais vêm, se revoltam e não querem unir. Alguém vai ter que perder. O governo do Estado, o governo federal vai ter que abrir mão. O que não pode, Luiz, é o que acontece, que o governo federal há uma luz, o Congresso vê uma luz e os governadores já ressassam. Não pode. Então, ou a gente se une e acaba com essa ideia de que a culpa é de A, de B e C. Não, vamos juntar todo mundo, vamos pensar todo mundo e vamos trazer o melhor para a população.
E o preço do combustível não interfere só em quem tem carro. A ideia é completamente errada. A gente vive em um país onde o transporte, né, é terrestre. Exato. O transporte da mercadoria é terrestre. Então, o feijão que chega aqui para a gente vem de forma terrestre. Aí o valor do diesel interfere. Então, é algo que mexe na vida de todo mundo e que devia ter uma união de forças e, pelo contrário, está vendo uma briga do governo do estado que não quer perder e o governo federal busca uma prefeituras solução. também Né? vão ser Sem falar que o impactadas, governo viu? federal quer fazer uma compensação disso aí. E mesmo assim, para vocês verem que é pura falta de vontade política, eles não estão querendo aceitar. Ok, olha só, pergunta para o próximo bloco. Do ponto de vista das políticas públicas para mulheres, como é que vocês avaliam o governo Jair Bolsonaro e o governo João Azevedo aqui na Paraíba? Ambos merecem, pelas mulheres, serem reeleitos em função das políticas públicas que eles fazem em seus governos? Acho que a Paraíba quer ouvir vocês falando sobre isso aí no próximo bloco. Um minutinho, a gente está de volta.